Isso mesmo, bom dia, Vera. Desde a semana passada, na realidade, a Comissão de Constituição e Justiça tem discussões acaloradas sobre o arrendamento de terras indígenas para a exploração da agropecuária e de mineração. A proposta que muda a Constituição é do deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins, e está causando muita polêmica na comissão. Ontem, o deputado Felipe Francischini, que é o presidente da comissão, ele, no acordo de líderes, deixou para a semana que vem, dia 27, terça-feira da semana que vem, a votação dessa polêmica proposta que muda aí a exploração das terras indígenas. E hoje, a Comissão de Legislação Participativa discute daqui a pouco políticas públicas para a população de rua. E quem está aqui comigo para falar sobre essa audiência pública é o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Bom dia, deputado, tudo bem? O que será discutido? Quais são as políticas públicas que serão discutidas nessa audiência de hoje? A primeira é fazer uma audiência pública para tocar adiante um projeto de lei de interesse da população em situação de rua, que é criar o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, dia 19 de agosto, para sempre lembrar da chacina que houve na Praça da Sé, em São Paulo. Porque aquela chacina é simbólica de como o poder público, de forma generalizada, vem atendendo a população que está nessa situação. Mas a audiência também vai debater o projeto de lei, de minha iniciativa, que cria a política nacional para a população em situação de rua. E nessa política geral, você ali pensa de como o poder público pode universalizar as políticas públicas na área de saúde, educação, lazer, segurança, moradia, enfim, em todas aquelas políticas que são previstas para ser universalizada, portanto, para todos os brasileiros, todos os filhos da pátria, e, portanto, o poder público às vezes não consegue fazer com que estas políticas cheguem para esses grupos sociais. E a população em situação de rua é uma dificuldade muito grande para, primeiro, eles saberem dos direitos que têm, pela situação em que estão, e a outra é a dificuldade e, às vezes, a falta de interesse do poder público em chegar lá e esclarecer para essas populações dos direitos que têm. Também, por outro lado, há uma dificuldade em como é que você adapta uma política de moradia, ou de segurança, ou de educação, ou de lazer, enfim, qualquer política que eles têm direito, como qualquer brasileiro tem esse direito, mas o poder público não consegue fazer com que tenha os equipamentos ou os serviços para atender da forma e na situação em que essas pessoas se encontram. Agora, é uma dificuldade trabalhar com a população de rua, porque cada uma dessas pessoas que estão nas ruas tem a sua realidade, né? Uns estão envolvidos com drogas, outros não têm onde morar, é questão de moradia mesmo. Enfim, é um espectro muito grande de diversidade para trabalhar com essa população. Não, isso é importante também saber. Ninguém gosta de estar morando na rua, né? E as razões que levam as pessoas são razões diversas, sejam por problemas familiares. Tem aumentado, por exemplo, na cidade de São Paulo, mais que dobrou nesses últimos 8 meses, em função do aumento do desemprego. Então, na medida que aumenta cada vez mais o desemprego, é mais gente que fica em situação de rua. Porque perde o emprego, consequentemente, vem outros problemas, né? E aí a dependência química, os problemas familiares, às vezes é expulso, inclusive, da própria casa. Então, são razões diversas que levam a pessoa a ficar nessa situação de morar na rua. Então, você precisa também trabalhar as causas que levam essas pessoas nessa situação. O que não se pode, de forma nenhuma, é atender como muitas vezes o poder público faz, que é aqueles processos de higienização das cidades, porque as pessoas, inclusive muita gente, quando vê uma pessoa dormindo na rua, entendeu? Vira o olho, desvia o caminho, mas ignora a causa que levou aquela pessoa naquela situação. Por outro lado, você também tem muitas entidades, igrejas, muitas ONGs, muitas pessoas que fazem o seu trabalho assistencial, que estão ali junto com esta população, são solidários, principalmente no período de inverno, onde inclusive pessoas morrem quando estão morando na rua. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar essa generosidade do povo brasileiro que quer ajudar
e fazer com que isso vire força para que o poder público tenha políticas adequadas para poder trabalhar as causas que levam as pessoas na situação de rua e que também trabalhe como o desafio grande de levar as políticas para essas pessoas que ainda se encontram nessa situação. Então é um desafio muito grande que nós vamos estar debatendo aqui. A Câmara, o Parlamento, tem muito a contribuir para poder pensar essas políticas para que o Executivo vá lá e cumpra e faça a obrigação que está colocada na própria Constituição, como os direitos que estão colocados lá para toda a população brasileira. Então a Câmara também precisa trazer esse debate aqui para dentro. Não é porque é um grupo isolado, e parte da sociedade, parte da Câmara que considera como grupo isolado, que não tem que trabalhar e enfrentar esses desafios. Então este grupo social, às vezes, tem uma dificuldade muito grande de poder disputar os espaços para poder disputar as suas políticas. Então, a audiência pública aqui, a marcha que eles estão fazendo esta semana em Brasília, fizeram uma marcha bonita ontem. Ontem foi lançado a Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua, que é coordenada pela deputada Érica Cocai. E hoje, então, tem esta audiência pública. Então, nós queremos, na verdade, fazer o debate aqui dentro da casa. Além desse projeto geral que cria a política para a população em situação de rua, que perpassa pelo conjunto das políticas públicas, também é uma demanda deles, de outro projeto de lei que é para que se libere imediatamente aquilo que tem de saldo de fundo de garantia para aquelas pessoas que quando se encontram em situação de rua. Então, para poder dar uma força e ver como é que arruma a saída. Então, esse é um desafio muito grande para toda a sociedade brasileira e o Parlamento não pode fugir da sua obrigação de pensar e ajudar na formulação de políticas adequadas para esse grupo social. Ok, deputado, muito obrigada pela entrevista, um bom dia para o senhor e um excelente debate na comissão. Okay? Obrigado pela oportunidade. Então, essa audiência pública na Comissão de Legislação Participativa começa daqui a pouco, às 10 da manhã. Vera.